Quer assistir a todos os jogos dessa temporada da NBA ao vivo e com a melhor qualidade possível? Então você tem que assinar o League Pass, meu camarada. Tem que assinar. Só no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E são todos os jogos mesmo. Você assiste o jogo que você quiser. Que demais! E assinando o League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias totalmente gratuitos para testar, não paga nada por 7 dias. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou o plano anual, você tem desconto nos dois, mano. Nos dois! É muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Então não perde mais tempo, meu camarada. Use o link que eu vou deixar no comentário fixado, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass. Agora, bora pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Importante, deixa o like! Vou comentar também sobre a questão de Ja Morant, né? Demorei muito pra falar sobre, mas a notícia que saiu hoje de que ele vai ser multado pela, né, comemoração dele ali, né, de arminha, não tem jeito, eu vou ter que falar sobre. Não queria, tá? Sendo bem sincero, não queria falar sobre essa parada do Ja Morant, sobre essa comemoração dele, porque, cara, sendo sincero, mano, é um puta porre falar sobre isso. É um puta porra. Inclusive, já vou aqui rodar a vinheta. Ó, já vou aqui, rapaziada, já vou começar falando sobre essa parada, porque, mano, assim, vocês sabem qual que é a minha opinião sobre essas paradas do Ja Morant. Eu acho que ele realmente não tem muita noção da influência que ele tem nas crianças, na galera jovem que acompanha a liga. Eu acho que o Ja Morant também não tem... Assim, claramente ele acha que as ações dele não tem consequências. Ele acha que tudo que ele faz tá certo, tá de boa. E eu realmente, cara, eu acho que falta, sim, muita maturidade pro Ja Morant. Eu achei que ele ia amadurecer depois de tudo que aconteceu, da suspensão e tal. Mas durou o quê? Durou meses. Depois aí, né, ficou ali 2, 3 meses ali bonitinho, fazendo as coisas certinhas, só focando em jogar. Mas durou pouco. Nessa temporada ele já voltou a fazer as coisas dele lá. E agora, né, essa parada de comemorar dando tiro. Dando tirinho. Dando tirinho. Eu acho tudo isso um porre. Eu acho que é um saco falar disso. Porque acaba que, ao invés de falar sobre o que importa, que é o basquete do Ja Morant, que ontem, inclusive, jogou pra caralho contra o Heat, decidiu o jogo, jogou muito, a gente acaba não falando do basquete, a gente acaba não dando holofote pro basquete do Morant, porque tem essas outras coisas acontecendo, meio que roubando o holofote que era pra ser dado pro que importa mesmo, né? Então, eu não queria falar sobre, eu não queria comentar sobre, mas como saiu a notícia de que ele foi multado pela comemoração, saiu a notícia hoje de que ele vai ter que pagar 75 mil dólares, não é? É, aqui, ó. Vai ter que pagar 75 mil dólares por conta disso aqui, ó. Ó. Meteu a bolinha de 3 e, ó, meteu a arminha. Ele já havia feito isso contra o Warriors. Ele já havia feito essa comemoração antes também. Não é que, começou agora. Não, ele já havia feito essa comemoração em outros jogos nessa temporada. Mas aí, depois do caso no jogo contra o Warriors e depois do jogo de ontem, a NBA decidiu punir. Até porque, segundo informações, a NBA entrou em contato com o Ja Morant
depois da comemoração ali contra o Warriors. Pediu pra ele não fazer de novo, ele foi lá e fez. Então, acho que essa punição, essa multa, foi muito por conta disso. Da Liga já ter investigado, da Liga já ter falado pra ele não fazer, e ele foi lá e fez de novo. Por quê? Porque ele quer. E porque, de novo, na cabeça dele, isso não tem nenhum problema. E sendo sincero, na boa, eu acho a comemoração... Irmão, o cara comemora do jeito que ele quiser, tá? Comemora do jeito que ele quiser. Inclusive, o Ja Morant não é o primeiro a comemorar assim. A comemoraçãozinha ali do Mikal Bridges, que ele mete aqui, também é uma arminha. Ontem no jogo do Warriors, o Podziemski meteu uma bola de 3 e também meteu uma arminha. O LeBron tinha uma comemoração também, que ele carregava a arma e tal, e pá, botava no bolso e pá. Então não é que o Ja Morant é o primeiro a comemorar com a arminha. Então, a comemoração em si, eu acho, irmão, foda-se, comemora do jeito que quiser. O ponto é, e aí é onde eu acho que os defensores do Ja Morant não entendem muito bem. Uma coisa é o Mikal Bridges comemorar assim, metendo a arminha. Você pode falar, pô, mas a comemoração... é a mesma comemoração, beleza. Mas o Mikal Bridges, ele não apareceu num vídeo segurando uma arma de verdade. Entendeu? Fazendo graça com os amiguinhos. O Mikal Bridges, ele não foi processado por ameaçar um adolescente. Ah, o LeBron também comemora assim. Mesma coisa. Você já viu o LeBron aparecendo num vídeo segurando a arminha? Pagando de bandidão? Não. O Ja Morant já. O Ja Morant, ele já apareceu num vídeo com a arminha, brincando. E ele foi suspenso por isso. Ele foi suspenso por isso. Então, sim, existe uma diferença entre o Ja Morant fazer essa comemoração e o Mikal Bridges fazer essa comemoração. Ah, mas aí tá punindo só porque é o Ja Morant. Sim, é porque é o Ja Morant. Porque é o cara que já foi suspenso antes por, fora da quadra, ficar, né, brincando de arminha, ficar brincando de gangster. Então sim, é porque é o Ja Morant. Aí você pode falar, não, mas aí, Luiz, é injusto, você não acha? Você não acha que a NBA tá sendo injusta com o Ja Morant? Porque, pô, por que pune o Ja Morant e não pune jogadores que, né, agridem mulheres, né? Cara, assim, pra mim, no mundo ideal, todo mundo é punido. Todo mundo é punido. Pra mim, um jogador que fica pagando de gangster fora das quadras e fica postando, pra mim ele tem que ser punido. Assim como o cara que espanca a mulher dele, tem que ser punido. Pra mim, tem que ser punido os dois casos. No mundo ideal, tem que ser punido todo mundo. Agora, você justificar um erro com outro, do tipo, não pode punir o Ja Morant, por que não puniu... Vou falar o nome. Não puniu o Kevin Porter. Não puniu o Miles Bridges. Por que pune o Ja Morant e não pune os outros? Aí é um argumento que é foda. Meio que é justificar um erro com o outro. Entendeu? Concordo que é muito mais grave o cara espancar a mulher dele. Muito mais grave. Muito mais grave. Mas isso não muda o fato de que, pra imagem da liga, ter um jogador pagando de gangster com arminha também é um problema. E tem um outro ponto. A liga quer que o Ja Morant seja o rosto da NBA. A liga enxerga o Ja Morant como uma possível cara da liga pro futuro. E aí não pega bem pra liga
que um jogador que pode ser a cara da NBA fique fazendo esse tipo de coisa. Não é uma imagem legal. Não é uma imagem legal. Pra um cara que a NBA gostaria que fosse meio que o garoto propaganda. Não é legal pra NBA. Entendeu? Então eu acho que é importante entender o contexto. Ah, tá punindo só porque é o Ja Morant. É porque é o Ja Morant mesmo. Sim, tá. É por conta do dele. Por quê? Porque ele tem histórico. Michael Bridges tem histórico de ficar pagando de bandidinho? Não tem. Não tem. O LeBron tem? Não tem. É por isso que eles não foram punidos e o Ja Morant foi. E é importante também compreender, gente, que a NBA é uma empresa. E como empresa, a NBA tem todo o direito de punir o que ela acha válido passivo de punição. Ainda mais depois de já ter pedido pro cara não fazer isso. Você tá no seu serviço. Aí você faz uma coisa que seu chefe não gostou. Seu chefe chega e fala: ô fulano, faz isso mais não. Faz isso mais não, pega mal pra empresa. Se puder não fazer isso, não faz. Aí você fala: beleza, ó, não vou fazer. Confia, não vou fazer mais. Não vou fazer mais, me transformei, sou um novo homem, não vou fazer mais. Tá? Uma semana você vai lá e faz a mesma coisa. Porra. Aí é foda, né? Aí o seu chefe não pode te punir? Pode. Porque ele acha errado o que você fez e ele já tinha te avisado antes que não era pra você fazer de novo. Você foi lá e fez. Punido. Punido. E no caso do Ja Morant, é uma loucura, porque, né? Num dia, assim, foi o quê? Coisa de menos de 24 horas, né? Ele foi lá, foi avisado pra não fazer mais a comemoração. No outro jogo ele já faz de novo. Aí ele tá pedindo, né? Aí ele tá pedindo. Então, assim, eu entendo a NBA punir, cara. Eu entendo a NBA punir. A NBA pode punir. A NBA pode punir. Ah, tá pegando no pé do cara. Irmão, não é como se o Ja Morant não tivesse feito nada também, né? Ah, mas... gente, não é só pela comemoração. Não é só pela comemoração. É pelo pacote. É pelo contexto. É pelo histórico. É por isso que a NBA tá punindo ele. É por isso que a NBA tá multando ele. Entendeu? Repito, a comemoração isolada... foda-se. O problema é que dentro dessa comemoração tem todo o histórico dele. Tem o vídeo dele com a arma. Tem o vídeo dele lá no clube de strip. Entendeu? Tem tudo isso. Tem aquele caso ali, né, que saiu, que nem sei que fim deu, mas de que os amiguinhos do Ja Morant tinham ameaçado, né, jogadores do Pacers, se não me engano. Tem tudo isso. Tem a suspensão que ele tomou. Tem a NBA falando pra ele não fazer mais. O Adam Silver foi na casa do Ja Morant falar com ele. Falou: ô, Ja Morant, você é um exemplo pra criançada, não fica fazendo essas coisas. Tem tudo isso imputado nessa comemoração. Então, de novo, cara, é um porre ficar falando disso. É um porre. Entendeu? Mas, infelizmente, é notícia. Eu tenho que comentar. Eu tenho que vir aqui falar tudo que eu já havia falado na época da suspensão dele. E por que eu tô fazendo isso? Porque ele não aprende. Porque ele não entende. Na cabeça dele não tem problema. Na cabeça dele... eu tô sendo injustiçado. Não é injustiçado, meu amigo. Você tá numa empresa, você tá numa organização, você tá na NBA. NBA tem regras. Você fez algo que desagradou a empresa. A empresa foi lá e falou: não faz mais. Você foi lá e fez. A NBA foi lá e, tá punido, suspenso. Aí você volta da suspensão, dá uma entrevista falando: não, vou mudar meus hábitos, vou mudar minha cabeça, não vou ser mais esse cara. Aí passa um tempo, você vai lá e, faz de novo.
O Ja Morant não é vítima, gente. O Ja Morant não é vítima. O Ja Morant é um funcionário de uma empresa que recebeu uma chamada pra não fazer tal coisa e ele continua fazendo. Aí a pergunta é, ele vai continuar fazendo? Se ele continuar fazendo, a NBA vai continuar punindo. E aí uma multa vai virar o quê? De novo uma suspensão. E aí de novo ele vai prejudicar o Memphis. Vai prejudicar o time de novo porque ele não consegue se segurar, ele não consegue amadurecer. Sabe o que vai acontecer uma hora? O Memphis vai cansar. Uma hora o Memphis vai cansar. O Ja Morant é craque? É craque? Cara, ele é absurdo. Mas uma hora cansa, né? Uma hora cansa. E o que me pega, cara, é que por conta dessa total falta de maturidade, essa total falta de cabeça do Ja Morant, mano, ele acaba perdendo muita coisa, porque, assim, sinceramente, cara, era pro Ja Morant ser ser uma das figuras do esporte mais midiáticas do mundo. Porque ele tem tudo, cara. Ele tem o basquete, ele tem o estilo, ele tem carisma pra caralho. Era pra ele ser, velho, uma figura do esporte absurdamente midiática. Só que ele não consegue. Por quê? Porque ele se auto-sabota. Ele se auto-sabota. Ah, Luiz, mas isso é muita frescura, é muito mimimi, né? Gente, você pode achar mimimi, você pode achar frescura, mas é o mundo que a gente vive. No mundo hoje, não é bem visto o cara ficar fazendo arminha. Não é bem visto. Tanto que a NFL proíbe. Se o cara faz isso na NFL, ele é punido. Não é só a NBA, a NFL também. Hoje em dia, uma grande liga do tamanho da NBA, ela tem sim que se preocupar com a imagem que passa para os jovens. E não é uma imagem legal o cara ficar fazendo arminha. O cara sair em vídeo com arma na mão. Eu sei que isso aconteceu há um tempo atrás, beleza, mas você entende o ponto? Você entende que várias crianças que são fãs do Ja Morant vão repetir as coisas que ele faz? Porque criança é assim, gente. Criança repete o que os ídolos delas fazem. Da mesma forma que as crianças repetem uma comemoraçãozinha aqui e tal, ai, do Carmelo, do LeBron, enfim. As crianças também, né, repetem, acham que é maneiro ficar fazendo arminha e ficar brincando de arminha de verdade. E as crianças que acham que é maneiro. E por que elas acham maneiro? Porque o Ja Morant acha maneiro, pô, o Ja Morant faz. O Ja Morant é rico, milionário, tá na NBA. Porra, se ele tá fazendo, eu vou fazer também, pô. Ué, por que não? Então, no fim, cara, tudo isso só acontece porque falta maturidade pro cara, mano. Falta maturidade pro cara. E isso só atrapalha ele. Atrapalha ele em questões contratuais, de, pô, era pro tênis do Ja Morant ser o mais vendido da NBA. Pelo carisma que ele tem. Não é. Por quê? Porque muita gente tem antipatia com ele. Era pro Ja Morant tá no time que foi campeão olímpico agora. E por que ele não foi? Né? Quando a gente fala dos próximos caras que vão liderar o Dream Team, no mundo ideal, era pro Ja Morant ser um desses caras pra liderar a seleção dos Estados Unidos na próxima Olimpíada, em Los Angeles. Só que existe uma chance real dele não ir. Por quê? Pela imagem dele. Entendeu? Ah, mas isso não deveria influenciar. Ok, mas influencia. Mas influencia. É assim que o mundo funciona hoje em dia, gente. Você precisa ter uma boa imagem. E o Ja Morant não se preocupa com a imagem dele. Falta uma assessoria nesse cara. Falta alguém pra... Tá ligado? Fala, ô. Você não tá... Você tá na NBA, meu amigo. Você é um jogador da NBA. Você é um exemplo pra várias crianças. Você é um exemplo pra muita gente. Então vamos começar a se comportar?
Vamos começar a focar, porque uma hora você vai ser suspenso de novo. E aí você vai fuder seu time de novo? Que franchise player é esse? Que não liga pras consequências dos atos dele pro time? Foda, né? Então, sinceramente, cara... Eu realmente, cara, assim, eu torço muito, gente, pra o Jamoran, em algum momento, ele amadurecer, porque eu não aguento mais ficar falando disso, cara. É um saco, mano. Um saco, velho. Porque eu queria estar falando do basquete dele. Eu queria estar falando do jogaço que ele fez. Mas não, tô aqui há 20 minutos falando sobre essa comemoração dele. E não tem como não falar, porque é notícia. Enfim, cara. Tá multado e, sinceramente, se ele não parar de fazer, ele vai ser multado de novo, até ser suspenso. E se você me perguntar, Luiz, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai parar de fazer? Não vai. Porque pra ele tá tudo certo, pra ele não tá errado. E não tem ninguém no ciclo dele pra falar que ele tá errado. Tem ninguém. Não. E vai ter gente falando, ah, Luiz, mas isso é muita hipocrisia, porque nos Estados Unidos as armas são liberadas, blá, 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 blá. Isso não tem nada a ver, meu amigo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pô, gente, pelo amor de Deus. E tem certeza, vai ter gente soltando esse argumento aqui nos comentários. Vai falar, não, mas é hipocrisia, porque nos Estados Unidos a arma é liberada, papapá, 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 tal. Mas o ponto não é esse, gente. O ponto é a imagem que ele passa. O ponto é a imagem que ele passa pras crianças que acompanham. O ponto é que a NBA já pediu pra ele não fazer tal coisa e ele continua fazendo. Entendeu? Você vai lá na casa do... Você vai na casa dos seus pais. Você vai lá e caga no chão da sala. Sua mãe chega e você fala, ô, para de cagar no chão da sala. Aí você vai lá e caga no chão da sala de novo. Sua mãe fala, ó, se você cagar de novo, eu vou te tirar de casa. Aí você vai lá e caga de novo no chão da sala. Aí sua mãe tira você da casa e você vai falar, pô, não, mas foi injusto demais comigo, porra. Que injusto, todo mundo caga. Por que vai tirar? Entendeu? Porra, caralho. É difícil de entender, gente, pelo amor de Deus.